Sua mãe disse que tem gente na casa, ou que alguém roubou o anel dela, ou até começou a limpar uma teia de aranha no canto da sala que mais ninguém está vendo. Calma, isso não é loucura como as pessoas pensam no senso comum. Eu vou te explicar o que pode estar acontecendo e, principalmente, quando isso precisa de atenção. Eu sou Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, professora, pesquisadora e especialista em gerontologia. Aqui no canal, a gente conversa sobre envelhecimento e cuidado de forma descomplicada e baseada em evidências. Quando um idoso começa a enxergar coisas que não existem, o primeiro passo é não reagir com medo nem com julgamento. Essas alterações de percepção podem ter várias causas, algumas simples, outras mais complexas. E entender o que está por trás é fundamental para garantir segurança, cuidado e dignidade. Então vamos começar pelo mais importante. Nem toda visão é um sinal de demência. Às vezes, o idoso está com problemas de visão, como catarata ou degeneração macular, e o cérebro acaba completando a imagem que os olhos não conseguem ver. É o que chamamos de alucinação visual por privação sensorial. E ela é mais comum do que parece. Por isso, sempre vale marcar uma avaliação com um oftalmologista antes de tirar conclusões precipitadas. Outra possibilidade é a reação a medicamentos. Alguns remédios usados para dormir, para tratar a ansiedade, depressão ou mesmo dores crônicas podem causar confusão, sonolência e alterações visuais. Mas importante que, mesmo suspeitando disso, a gente não tira a medicação ou muda a dosagem por conta própria. Devemos procurar um médico de referência dessa pessoa para fazer ajustes e conversar a respeito. E se a pessoa também estiver desidratada, com infecção urinária ou constipação, o cérebro pode reagir com um quadro chamado delirium, um tipo de confusão aguda que pode durar horas ou dias. Isso pode acontecer até mesmo durante uma internação prolongada. Nesses casos, é uma urgência e precisa ser investigada imediatamente. Mas há sim situações em que essas visões fazem parte de um quadro neurológico que é crônico e progressivo. E aqui entra um tipo de demência que talvez você ainda não tenha ouvido falar: a demência com corpos de Lewy, ou simplesmente a sigla DCL. E se você quiser se aprofundar sobre isso, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico a DCL em detalhes. A DCL é uma das principais causas de demência junto com a de Alzheimer e a frontotemporal. Ela acontece quando há acúmulos anormais de uma proteína chamada alfa-sinonucleína no cérebro. Esses acúmulos formam estruturas chamadas corpos de Lewy, que interferem em áreas ligadas à atenção, percepção, movimento e sono. E o resultado é um conjunto de sintomas muito característicos. Alucinações visuais complexas, geralmente detalhadas, como ver pessoas, animais ou objetos. Outros sintomas também incluem as flutuações cognitivas, alterações motoras que se assemelham a alguns sintomas da doença de Parkinson, como rigidez e lentidão, e distúrbios do sono, principalmente do sono REM, que é o sono mais profundo, que fica mais agitado e a pessoa fala, se mexe muito durante o sono. Essas manifestações são tão específicas que fazem parte dos critérios diagnósticos oficiais da DCL, segundo o Consenso Brasileiro de Demências de 2022. E um ponto importante aqui, que as alucinações na DCL costumam aparecer logo no início da doença, às vezes antes mesmo das dificuldades de memória. Ou seja, enxergar coisas que não existem pode ser um dos primeiros sinais de alerta para buscar avaliação com um médico especialista, que geralmente é o neurologista ou o geriatra.
Mas não é só a DCL que pode causar alucinações. Esses sintomas também podem aparecer na demência da doença de Parkinson, geralmente em fases mais avançadas, quando a pessoa já tem os sintomas motores há vários anos e depois entram esses outros sintomas, né, incluindo a alucinação visual. E, inclusive, tem um vídeo sobre esse tipo de demência aqui no canal também, vale a pena conferir. Nesses casos, o uso de certas medicações pode aumentar o risco de alucinações. Por isso, é importante ajustar o tratamento medicamentoso sempre junto com o médico especialista, equilibrando sintomas motores e cognitivos. E até mesmo em outros tipos de demência, como na doença de Alzheimer, podem surgir delírios e alucinações, o que chamamos de sintomas psicóticos da demência. Essas manifestações costumam estar relacionadas à desorganização do raciocínio, à distorção de memórias e, às vezes, à interpretação equivocada de estímulos reais. Como assim? Bom, por exemplo, a pessoa vê uma sombra e acredita que há alguém na sala, ou confunde o próprio reflexo no espelho com outra pessoa, porque ela não se reconhece com aquela imagem. A lembrança que ela tem dela mesma é dela mais jovem, geralmente. Nesses casos, o foco deve estar em identificar gatilhos ambientais, manter uma rotina previsível e evitar o confronto direto, o que só aumenta a ansiedade e o medo da pessoa idosa. Agora, se for confirmado que é um quadro demencial, como DCL, a demência da doença de Parkinson, ou a demência de Alzheimer e outras, o tratamento medicamentoso para esses sintomas específicos, né, de alucinação e delírios, precisa ser muito cuidadoso. Por isso, a recomendação é clara nas diretrizes internacionais e nacionais sobre demência. Antes de medicar, devemos intervir de maneira não farmacológica. E o terapeuta ocupacional é um profissional que pode contribuir e muito para o tratamento desses sintomas, principalmente avaliando o ambiente e a rotina, a pessoa, o cuidador, de uma forma geral. Muitas vezes, mudanças como melhorar a iluminação, ajustar a rotina, reduzir os estímulos visuais e promover um ambiente tranquilo já ajudam a diminuir esses episódios. Essas são intervenções, como eu falei, não farmacológicas, baseadas em evidências, são prioridades no manejo das demências com sintomas neuropsiquiátricos. E lembre-se, com a informação, a gente transforma o medo em cuidado. Quando a família entende o que está por trás do sintoma, o medo diminui e o cuidado se torna mais leve, mais humano e possível. Se você quer entender melhor as diferentes formas de demência e como lidar com cada fase dessa doença, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago novos vídeos, novos conteúdos baseados em evidências, traduzidos para a vida real, de uma forma descomplicada. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve!